um grande prazer poder falar sobre tudo que acontece aqui na SICS e todos os nossos desenvolvimentos diários aqui, poder compartilhar isso com vocês. Então hoje a gente está estreando aqui o SICS Talks, então a ideia é que a gente, de tempos em tempos aqui, a gente consiga fazer isso mais vezes, estar mais próximo de todos vocês, né? E abrir esse espaço aqui para que várias pessoas possam participar também, possam trazer coisas positivas e interessantes para a gente, né? Hoje, a ideia é a gente falar aqui sobre ChatGPT, né? Que é essa tecnologia que vem mexendo um pouco no mercado. Então, a gente quer passar um pouco da experiência que a gente tem tido, das coisas que a gente tem sentido e como que isso influencia no marketing de uma maneira geral e já está impactando de certa forma, beleza? Então, galera, prazer, sou o Matheus Fioda, para quem não me conhece. Eu sou um dos sócios da Sixtema. Eu estou hoje responsável pelas áreas de desenvolvimento e tecnologia, então estou bastante focado nisso. Então, hoje, muito da minha atuação ali, ela é focada na parte de entrega, né, de todos os processos e desenvolvimentos, tanto da parte de design quanto de marketing da SICS, tá? Então, aqui eu até coloquei algumas coisas que são interessantes aqui, que passam muito pela minha cabeça, né? Então, como escalar a operação, como entregar melhor, como fazer mais rápido, né, como entregar mais resultado, como gerar mais valor. Então, são um dos muitos questionamentos que acontecem assim no meu dia a dia. E aí, dentro da SICS, como é que isso acontece assim de fato, assim, né? Hoje a gente já entregou mais de 300 projetos, então assim, isso não é muito comum, né, dentro de um universo de agência, né, que trabalha com projetos menores, né, projetos com ticket maior, mas só que menos projetos. Hoje, para vocês terem ideia, a gente tem mais de 30 projetos ativos, então fazer isso tudo, né, com um time nosso que hoje basicamente a gente tem uma estrutura de time formador, então a gente coloca no nosso time pessoas que basicamente não têm tanta experiência de mercado, então vem na SICS tem uma oportunidade de começar, então a gente gosta de dar oportunidade para essas pessoas para se ingressarem no nosso time. A gente tem tido resultados bastante interessantes assim, a gente tem encontrado vários talentos no mercado. Então hoje a gente trabalha com várias metodologias de desenvolvimento, né? Já passamos por Scrum, Kanban, GTD, então tem muita coisa misturada hoje dentro dos processos de desenvolvimento dentro da SICS, que inclusive pode ser pautas de outros SICS Talks também, né? Caso a gente veja isso como uma pauta interessante, né? E dependendo do feedback de vocês também. E a gente já encarou mais os diversos tipos de desafios assim, que o mercado já trouxe assim, nesses 4 anos que a gente tem. Assim. Então, todos os cenários assim, que vocês possam imaginar, a gente já passou. Assim. Vou trazer alguns deles aqui só para a gente poder contextualizar. Então, por exemplo, a gente já trabalhou para marcas gigantes. Assim, né? Hoje a Porsche, a Mercedes, né? São empresas parceiras nossas que estão há mais de 4 anos com a gente. Então, assim, desde o começo da nossa caminhada, os caras estão nos acompanhando. Então, já fizemos campanhas muito grandes com esses caras, então foi um desafio muito grande, né? A gente lá no começo ter que mostrar nosso valor, ter que mostrar a qualidade, né? E ser compatível com o que essas marcas conversam e entregam, né? Então, assim, foi um início muito desafiador. E eu acredito assim, que a gente conseguiu bastante êxito, senão eles não estariam com a gente até hoje, né? Então, assim, é uma coisa que a gente celebra muito aqui dentro. A gente também já trabalhou com volumes cavalares assim, de entrega. Então, o Grupo Bamac, por exemplo, a gente trabalhou em algumas parcerias com eles, né, de desenvolvimento de projetos de pós-venda deles, né? Por exemplo, aqui a gente trouxe a Copa Bamac de kart, que foi um projeto de pós-venda que eles tinham, assim, que tinham bastante entrega. A própria Paint Challenge, todos os campeonatos de motorsports que a Bamac Motorsports tinha, tinham muitas entregas a nível de produção de conteúdo de redes sociais, então a gente fazia bastante coisa sobre cada corrida que acontecia, né? Tinha que montar classificação, quem foi o primeiro lugar, quem foi o segundo lugar, posts de todos os formatos que vocês imaginarem,
vídeos e animações. Então, assim, foi uma entrega assim, que exigiu bastante da gente, fez com que a gente tivesse que se desenvolver em um tempo muito curto, né, e permitiu com que a gente crescesse bastante nesse sentido. No varejo, a gente trabalha, né, hoje com o Pizza Paz também, que é um super parceiro nosso, estou com a gente aí quase 3 anos já, e trabalhamos com o American Burger, então também foi um desafio muito grande enfrentar essa dificuldade que é o varejo, que está sempre em movimentação, são campanhas o tempo inteiro, então a gente acaba tendo que se desdobrar a cada dia, né, porque cada dia é um desafio novo, é uma campanha que não vira, é uma necessidade que acontece, é uma chuva que muda todo o cenário de logística, né, do estabelecimento. Então, tudo que a gente consegue trazer ali de ideia e de conseguir se adaptar à realidade do cliente, assim, o varejo trouxe muito para a gente. A gente também já trabalhou junto com a Uzi Corp, né, na parte de brand e captação de investimentos. Então hoje a gente trabalha em várias estratégias que são muito interessantes, né, nessa parte. Então, vários materiais que fortalecem a marca desse cliente para que a gente consiga estar em rodadas de investimento e mostrar todo o valor que a gente tem, né, o nosso projeto e para onde que a gente pode ir. Então, é um parceiro que está com a gente desde do início também. O América Futsal, né, a gente foi patrocinador master do América Futsal e a gente se tornou grandes parceiros desde então, né, então ele permitiu com que a gente tivesse uma visibilidade e entender muito do marketing esportivo. Eles permitiram que a gente também trabalhasse, né, de uma maneira muito interessante com influencers, né, então a gente conseguiu fazer com que influencers se tornassem jogadores, né, temporários do América Futsal, então foi uma experiência muito legal, né. E tudo isso assim muito que no meio da pandemia, né? Então foi mais desafiador ainda, né? Porque a gente teve que se desdobrar e reaprender, né, marketing por vários pilares assim, né? Porque muitas empresas não tinham muito dessa questão de presença digital, não sabiam o quão importante era a presença digital, né? Até a pandemia vir, né? Porque afastou todo mundo. Então foi muito interessante a gente ter que se adaptar a todo esse universo, assim. Então, assim, então por que a gente quer falar de ChatGPT, né? Por que eu trouxe todos esses cenários, assim? Porque serão novos desafios que a gente vai ter que enfrentar agora, assim. Talvez a gente esteja vivendo um novo paradigma mesmo, assim, tecnológico, né? Pode ser um novo divisor de águas, assim, para muitas questões envolvendo marketing pela questão de conteúdo. E como ninguém cresce sozinho, né, e a gente trouxe aqui parceiros que fizeram a gente crescer e permitiu com que a gente se desenvolvesse juntos, a gente achou que seria legal da nossa parte também poder compartilhar como esses grandes players compartilharam com a gente essa vontade de crescer, assim, e confiaram na gente, né? E o mercado já mudou e não vai esperar, assim. Então, poxa, a gente está aqui com 4 anos, a gente está no comecinho da corda ainda, mas a gente está olhando lá na frente, assim. Então, muitos de vocês aqui, né, pelos pilares que nos trouxeram aqui, são pessoas que com certeza a gente imagina que possam ajudar a gente a estar nesse lugar daqui 10, 15 anos e a gente gostaria muito de contar com vocês. Então, falando de maneira mais prática aqui, vamos a alguns fatos curiosos assim, sobre o ChatGPT, né, falando dele de maneira mais específica. Assim. As inteligências artificiais elas não são uma novidade, assim, né? Então, quando a gente pesquisa lá, a gente vai ver que lá desde 56 já se fala de inteligência artificial, né? Então foi a primeira vez que se tocou nesse assunto. Só que, obviamente, né, naquela coisa intangível, desenvolvimento de um conceito, né? Mas desde 56 já se começou a ser um campo, né, de pesquisa e desenvolvimento, assim. Em 66 nasceu ELISA, assim, que foi o primeiro inteligência artificial que faz muito do campo ali de conversa terapêutica, ele trazia alguns pontos específicos, né, mais cognitivos, assim, mas nada muito elaborado. Nos anos 80, aí veio um chatbot chamado Director, né, que ele podia fazer algumas conversações mais elaboradas, assim, mas somente em inglês, não tinham traduções para as outras línguas. E aí eu trouxe alguns outros pontos aqui, né, sobre inteligências artificiais que já são mais do nosso tato, assim.
Então, na década de 90, a gente teve aquela, uma das grandes facetas assim, né, tecnológicas, que foi quando o Deep Blue ganhou do Garry Kasparov, né, numa partida de xadrez. Então, foi a primeira vez que a gente teve esse avanço tecnológico assim, sentido, né, de uma maneira próxima, né, porque tem muita coisa que é desenvolvida e a gente não tem tanta proximidade, né? Então foi a primeira vez que a gente realmente sentiu que as máquinas estavam invadindo os nossos espaços, assim, né? Nos anos 2000 a gente teve a Siri, então, né, os adeptos do iPhone aí, a gente já vê que desde os anos 2000, desde lá do comecinho, a gente já tem esse contato com essa tecnologia. Na década de 10 aqui agora, a gente já tem a Alexa, então, poxa, já foi uma grande... para muitas pessoas, né, é uma grande interação, assim, né? Então, você consegue fazer coisas, né, a nível de internet das coisas, né, movimentações dentro de casa, já tem várias automações que já são possíveis ser feitas desde essa época. Então, quem já teve contato com isso já sabe o poder e aonde que a inteligência artificial pode chegar, e realmente, para alguns pode ser muito assustador, outros é muito convidativo, né? E agora a gente está vivendo essa era aí do ChatGPT, né? Que ele já consegue gerar textos de alta qualidade e realizar outras tarefas de linguagem que a gente vai ver aqui. Então é muito importante a gente entender, e eu tentei trazer assim, tópicos que são bem específicos, não ficar contextualizando demais, trazer coisas muito teóricas, né, porque eu acho que não vai ser uma coisa tão interessante, mas o ChatGPT ele é um chatbot. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas e conteúdos utilizando o ChatGPT como se ele fosse o Google. Ele não é o Google, né? Então a gente está tanto tempo, né, nesse tipo de comportamento a nível de busca e pesquisa, simplesmente, né, que hoje as pessoas eles utilizam muito assim. Então ele foi feito para aprender com a conversa, né? A ideia do ChatGPT é que a gente elabore uma conversa com ele, com essa semântica que é trabalhada junto a ele, ele consiga trazer coisas melhores a cada vez que a gente vai colocando novas informações, né? Então ele faz muito mais que perguntas e respostas. Inclusive aqui eu tenho um exemplozinho do Rock in Rio, né, que já tem um chatzinho lá funcionando dentro do WhatsApp. Mas o que é o GPT, né? Então ele tem esse nome incrível, né? Generative Pre-trained Transformer, né? Ou simplesmente transformador gerador pré-treinado. Então assim, ele é uma inteligência que já foi treinada bastante com os conteúdos da internet. Então ele já foi testado, já rodou assim, e já varreu a internet várias vezes para poder aprender o que se tem, para poder começar a elaborar algumas coisas. Então já tem várias informações aí que ele já tem mapeada. Então ele aprende quais as palavras costumam aparecer depois de outras, dando valores para essas combinações de uma maneira matemática. Eu trouxe um exemplozinho aqui para a gente poder perceber isso. Então, por exemplo, se a gente escreve lá uma partida, então vai ter várias coisas que eles já predefinem que podem ser as próximas palavras, do tipo, uma partida de futebol, ou de xadrez, ou de tabuleiro, ou uma partida sem despedida. Então ele vai pegar quais os contextos que a gente está acostumado ali a conversar, né, de uma maneira global, ou que as pessoas experimentam mais, e colocam valores matemáticos dentro deles, né? Então ele basicamente é tipo um autocomplete, sabe? Quando você começa a escrever ali, ele sugere algumas coisas para você poder completar, porém, só que em outro patamar, né? Então ele é muito mais que isso, mas só para a gente poder entender de uma maneira geral, né? Ele é como se fosse isso. Então ele pega contextos amplos, né, e bastante complexos e começam a interpretar o que se precisa, né, na nossa informação. Então ele é um produto da empresa que chama OpenAI. Um dos fundadores dele é o Elon Musk, né, que está em evidência aí, comprando várias coisas, vários serviços que a gente utiliza ou vai utilizar. A OpenAI, né, devido a isso, ela recebeu um primeiro aporte de 1 bilhão da Microsoft e já teve um agora recentemente de 10 bilhões. Né? Então isso quer dizer que é uma tecnologia que se espera muito, né? Ela vai ser imputada para todo mundo, a gente queira, quer não. Então ela é uma realidade, né? E o mercado já entendeu que é uma coisa que precisa ser explorada, né? E outra, né? E se já está ao nosso alcance, então assim, quanto de informações e testes de outras coisas já estão por trás disso, né?
E o mais interessante é que o ChatGPT não é apenas o único produto da OpenAI, assim. Então já tem várias outras coisas, né, que utilizam ali basicamente uma mesma rede de pesquisa e de investimentos, né, dessa empresa, que é desenvolvedora de post. Ele tem algumas funcionalidades de transformar texto em áudio também. Então tem várias coisas, mas o ChatGPT ali, ele é o único que a gente tem mais contato, né? E esse tanto de investimento, velho, já mostra o tanto que tá difícil de diferenciar o que foi a máquina que escreveu de um humano. Então a gente já tem visto várias matérias falando aí que já tá difícil de identificar isso, né? E isso já tem impactado o mercado. Então até encontrei esse post aqui, ele até viralizou um pouco na internet, né? Que é uma pessoa perguntando o seguinte: gente, como descobrir se um redator está usando o ChatGPT nos textos? Estou com a desconfiança aqui, sei lá. Né? E o cara aí embaixo respondeu: se você contratasse um marceneiro e ele usasse uma serra elétrica ao invés de um serrote manual, você também ia investigar isso? Né? Então, assim, até coloquei, né, que toda ação ele vai gerar uma reação, que vai gerar uma outra ação. Então, assim, isso é só um campo infinito, né? Mas as pessoas já estão se questionando como que vão lidar com esses tipos de coisas e como que vão se agrupar, né, entre pessoas que aceitam e não aceitam esse tipo de tecnologia. E é interessante que já foram, né, quando teve o lançamento do ChatGPT, foram mais de 100 milhões de usuários adeptos em 2 meses. Então, assim, é um recorde de adeptos em um produto digital, né? Então, assim, você vê o tanto que as pessoas foram impactadas, né, com o anúncio desse tipo de tecnologia e o quanto ela já está presente, né? O quanto pessoas e produtores de conteúdo e desenvolvedores já estão desenvolvendo ferramentas, né, e já tem coisas colocadas no mercado para a gente poder testar, né, envolvendo-as. E aqui eu tenho um printzinho, né, da interface dele, para quem nunca viu ou nunca mexeu, né? Vendo assim parece inofensivo, né? Parece que não tem nenhum tipo de controle, não tem nada. Só que ele é uma mudança comportamental muito forte, assim, né? Então ele vai mudar muito a forma como que a gente se comunica. Por quê? Uma das coisas que é fundamentais, assim, para a gente poder entender, que é muito bizarro até se a gente pensar, é que ele gera resultado e conteúdo sem você sair da interface, né? A gente está acostumado a pesquisar no Google, ele te gerar uma outra tela e você clicar, navegar nessa tela, e aí você testa se esse conteúdo te vale ou não, aí você volta, se não for, procura um outro, né? E pela primeira vez a gente tem conteúdo sendo gerado e respondido no mesmo tempo, assim, em tempo real, né? Obviamente são formatações diferentes, mas se a gente pensar que hoje a gente vive em um mundo de anúncios, né, de publicidade, onde você precisa de uma pesquisa para poder gerar um resultado, você tem agora uma interface que corta esse meio, né? Então, como que essas coisas vão começar a acontecer a partir de agora, né? Então, assim, esse talvez seja um dos principais pontos, assim, que a gente tem que se atentar dentro do marketing. Que, inclusive, né, isso faz com que já surjam novas profissões. Então, hoje já tem engenheiro de prompt, né, já tem prompter aí que já está se candidatando a certas vagas, já tem muita coisa rolando nesse sentido. E se está rolando as novas profissões, com certeza as outras vão começar a ser exigidas com habilidades específicas ou capacidades cognitivas diferentes, ou, novamente, né, as lógicas de programações, novamente, elas vão ser ainda mais requisitadas, né, pelas que as pessoas consigam ter essas facilidades, né, e habilidades de pensar logicamente, né? Então, são pontos interessantes que o mercado precisa de trazer, a gente ficar atento, né, que o mercado vai trazer para a gente. Tá, falei demais sobre o ChatGPT, mas como é que ele funciona no marketing, né? Que é o nosso foco aqui. Então, a gente tem vários pontos, né? Eu trouxe alguns somente aqui, mas assim, são basicamente possibilidades infinitas. E cada vez que a gente vai passar um slide agora, a gente vai ver que esse campo aumenta assim, exponencialmente, né? A primeira é mais óbvia, a geração de conteúdo. Como ele é um gerador de texto, então a gente consegue produzir ideias de conteúdos que consideram um monte de coisa, né? Então a gente pode considerar conteúdos que levem em consideração um tipo de público ou uma linguagem necessária, né? Do tipo, eu quero que me retorne uma resposta numa linguagem ou um tom de voz sarcástico. Ele consegue produzir esse texto dessa maneira, né?
Ele pode considerar qualquer etapa de jornada de compra que o seu usuário está, né? Qual que é a necessidade que ele tem, qual que é o canal que ele está atuando, né? No caso aqui, o canal é a ferramenta, pode ser o Facebook, ou ele está num rádio, né? Ou é para um comercial televisivo, né? Qual que é o formato de linha editorial que a gente quer trabalhar esse conteúdo? É uma dica, né? É uma notícia, inclusive ele gera notícias, né? Um negócio muito assustador, né? Qual diferente de frameworks de marketing que ele vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar considerando ali uma pirâmide de Maslow, que vai se basear ali nas necessidades fisiológicas dele, né? Ou a gente vai usar talvez um formato de copy específico, né? E aí vários outros filtros que a gente pode colocar, assim, e ele consegue gerar isso quase que de maneira instantânea. E para quem está usando a versão paga, né, que ele acelera um pouquinho a resposta, ele é um negócio impressionante, assim. Atendimento ao cliente. Então ele pode ser usado para poder automatizar o atendimento ao cliente em uma empresa. Então ele vai permitir que a gente consiga fazer respostas muito rápidas assim no seu atendimento. Por exemplo, a Mastercard, ela já utiliza nas plataformas dela quaisquer dúvidas que você tem em relação a alguns cartões ali, né, ou você quer fazer um pagamento, ele já consegue fazer com que a própria interface ela já simule, né, o programa do ChatGPT. Gente, eu vou fazer várias assimilações assim, não vou usar termos tão técnicos, né? Tem muita gente competente aqui, por exemplo, que vai poder falar de termos técnicos melhores que eu. Então, assim, eu estou usando certas analogias aqui só para a gente poder se considerar melhor, beleza? Então, essa interface desse aplicativo da Microsoft já utiliza um pouco assim a base de dados do ChatGPT para poder fazer com que essa conversa aconteça de uma maneira natural, assim, né? E, obviamente, como é uma empresa muito grande, ela imputou né, ela colocou ali várias informações para que ele converse exatamente como a marca tem que conversar, que é o mais impressionante. Você pode usar para poder gerar script de vendas, então, né, quantas pessoas agora você tem visto aí na internet falando assim, comente nos comentários, eu quero, comente nos comentários, livro, comente nos comentários, gostei, né? Então, a partir desse momento, você vai ser impactado por um outro chatbot, um outro automatizador, por exemplo. Em algum momento dessa conversa, caso você saia um pouco do script natural, você pode ser conduzido para conversar com o ChatGPT até que ele consiga te reconduzir novamente, assim. Então, dentro das vendas, né, que é um campo de objeções e a gente às vezes não consegue controlar muito como é que esse campo funciona, pode ser muito interessante a gente entender o que tem sido discutido e o que não mapeado ele entra no script novamente, assim. Então é como se fosse quase um campo infinito de retroalimentação ali, né? Análise de sentimentos, então, né, para empresas que trabalham muito esse campo aí de feedback, né, que trabalham muito com essa parte de prova social, ele é muito interessante, você consegue perceber exatamente o que está causando a sua marca de impacto no seu público, assim, né? Então, cada resposta que às vezes pode parecer ter um viés, né, puxado por um certo tipo de sentimento, o chat pode identificar pelo histórico de conversa que você tem com um determinado tipo de cliente, que na verdade é completamente diferente, assim. Ele vai conseguir encontrar pontos que às vezes a gente não tem domínio, né? E principalmente quem trabalha com marketing, né, que a gente é exigido ser todos os profissionais do mundo ao mesmo tempo, inclusive psicólogo, terapeuta, né, contador. Então, assim, fica muito difícil a gente ter essa assimilação imediata, né? Então, ele vai atuar bastante nesse campo também. Até coloquei aqui, né? Penso, logo existo. Esses chats. Assistentes de compras. Então, assim, tem algumas empresas também, né? Tem um pouco a ver ali com o script de vendas, que ele consegue perceber dentro dos interesses das pessoas, né? Quais comportamentos de compra essa pessoa tem e qual é o melhor produto que pode ser recomendado para ela, né? Então, o entendimento do produto faz com que você consiga trazer esses parâmetros, né? E fazer com que o chat indique produtos específicos, né? A Sephora, por exemplo, ela utiliza no seu próprio aplicativo esse tipo de recomendação para maquiagem, assim. Então, se você entrar lá hoje, conversar com o chat da Sephora, é o chat GPT atuando e te indicando produtos. Pesquisa de mercado. Boa tarde, senhora. Já possui o cartão da loja? Né? Então,
O ChatGPT também pode trabalhar bastante nisso também. Então, caso você tenha campanhas, você precisa de entender o público, saber se sua campanha funcionou ou se tem alguma parte da sua marca ou do seu produto que não funciona, ele atua muito bem nisso também. Você pode induzi-lo, né, a conversar com as pessoas e trazer certas respostas assim, né, caso seja interessante dentro da sua campanha. Gestão de crise. Então, né, assim como o feedback é uma coisa muito importante, então caso aconteça alguma coisa que impacte muito a marca, ou que vai ter um desgaste muito grande, um ruído muito grande na comunicação da empresa ali, né, e na marca como um todo, você pode usar os parâmetros que ele tem, tanto da parte ali social, emocional, para poder saber como conduzir, né, essa gestão de crise para um caminho que você gostaria, assim. Então ele vai trazer algumas sugestões, vai propor algumas soluções que às vezes a gente não esteja vendo, assim, que esteja numa lacuna, né? E resumindo, assim, então a gente tem formatações de grandes complexidades sendo executadas de uma maneira simples, né? Então olha o tanto de coisas que a gente falou que é possível fazer, né? E ele traz isso assim, quase que instantaneamente, né? Tão simples como esse cubo aqui foi resolvido, e não sei se vocês perceberam. Ok, beleza. Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal que estiver mandando na online, depois a gente responde algumas dúvidas também, tá, pessoal? Vamos lá. Agora, nada disso vai funcionar se a gente não entender o que é um bom prompt. Beleza, mas o que é prompt? O prompt nada mais é que a entrada de texto que a gente vai colocar lá no chat para que ele devolva para a gente alguma informação, tá? Ele pode ser uma pergunta, pode ser uma frase ou pode ser uma palavra. E se a gente lembrar do print lá que eu coloquei da telinha, eu trouxe ele aqui de novo, ele vai ficar bem aqui embaixo aqui, tá? Então é bem no finalzinho da página aqui, a gente tem um campo onde a gente pode inserir o prompt, beleza? Essa página também ela traz alguns exemplos básicos aqui do que a gente já pode ter ideia de que é um prompt, né? Então ele está falando aqui que pode explicar coisas complexas em termos simples, né? Tem vários exemplos que a gente vê na internet, né? O que é a vida em uma frase, né? Fica testando o ChatGPT nesse sentido. A gente pode gerar ideias para eventos, né? Aqui ele até pede uma ideia para uma festa de aniversário de 10 anos. Ele pode gerar códigos de programação em uma linguagem específica. Então, às vezes, quem tem dúvidas sobre algum código, alguma implementação que precisa ser feita ali, ele gera algumas coisas, com asteriscos. O que ele diz que ele é capaz de fazer, né? Então, ele pode lembrar o que foi dito nas mensagens anteriores, então aquilo que a gente conversou no começo, né? Não usar ele como um campo de busca, né? Para que a gente não tenha uma resposta e acabar ali. Então, quando a gente começa a elaborar essa resposta, né, e ele considera tudo que a gente está escrevendo e outras informações que a gente está colocando em conjunto, ele vai fazer com que tudo que esteja sendo dito seja considerado a partir dali, né? Então é muito importante. Ele permite o usuário fornecer correções. Então, caso uma informação ela não esteja correta ou de acordo com o que você gostaria, você pode falar com ele, opa, desconsidere isso aí, isso não é um fato, né? E eu preciso que você me responda considerando isso, isso e isso agora. Então, ele consegue fazer esse desvio de rota. E ele é também treinado para poder recusar solicitações inapropriadas. Então, assim, tem muita coisa que envolve, inclusive, por exemplo, sexualidades, assim, né? A gente tem vários parceiros que trabalham, né, nessa questão, né, de produtos, né, íntimos, então assim, esbarra muito nesse limiar dele, assim. Então, é uma coisa que está lá nas regras de uso dele e que a gente precisa de tomar um pouco de cuidado, assim, porque ele começa a travar. Só que ele tem também algumas limitações, né? Então, ele traz muita informação incorreta, a gente tem que tomar cuidado. Instruções prejudiciais ou conteúdo tendencioso. Então, como ele explora conteúdos da internet, ele faz uma montagem desse texto para você, né? Óbvio que ele tem um nível de assertividade muito grande, ele está sempre sendo melhorado. Mas é muito importante que a gente entenda o que está sendo pedido para poder validar se a resposta é aceita, né? E uma coisa que é muito importante aqui
é que a principal versão dele hoje, né, que ela tem o nome de 3.5, né, lançaram agora a versão 4, mas essa que tem um maior volume de interações hoje, a base de dados dela é atualizada até setembro de 2021. Então muita coisa a partir desse momento para frente, ela não é muito bem considerada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, que a partir desse momento ele começa a ou simular situações ou trabalhar de uma maneira hipotética. Então começa a fugir um pouco do nosso controle, né? Obviamente depois a gente consegue falar sobre algumas formas de driblar um pouco esse intervalo aqui, mas basicamente é importante a gente entender que a base de dados dele é até setembro de 2021. E a ideia é que agora que a gente inicie um chat rapidinho, assim, a gente fazer um teste, né, para ver um pouco dessas questões que ele consegue trabalhar, né? Então, a minha ideia aqui é começar a falar com ele, olha, gera ideias de posts de mídias sociais para uma agência de marketing, para a gente ver o que ele responde e a gente começar a interagir com ele a partir disso, beleza? Então, por exemplo, eu já deixei aqui um chat aberto. Oi, esse é o chat GPT, ok? Então aqui, ó, a gente tem algumas versões deles, a gente vai trabalhar aqui na padrão, beleza? Então vou mandar para ele ver o que ele retorna. Então olha para você ver, ó, ele está trazendo aqui algumas ideias de posts. Então, ele está falando sobre postagens informativas, ele está pedindo para compartilhar algumas histórias, publicações sobre alguns eventos da indústria, publicações de blog. Só que, no final, o que eu quero é que ele me gere uma ideia que eu possa postar no Instagram. Só que como eu fiz um prompt genérico, eu trouxe uma formatação genérica, então ele me trouxe uma resposta genérica. Então a ideia é que a partir daqui eu comece a elaborar mais ele para que ele chegue no ponto que eu quero, tá? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aprender a corrigi-lo, né? E fazer com que ele faça o movimento de curva ali que vai me trazer para minha resposta, tá? Então eu vou escrever aqui agora, você não entendeu. Eu quero ideias de conteúdos de post com título e legenda para ser utilizado no Instagram, beleza? Então vamos lá. Você não entendeu. Eu quero ideias de posts para serem postados no Instagram com título e legenda. Olha o que ele responde, ó. Claro, então aqui algumas ideias de post para o Instagram com título e legenda. Então agora ele trouxe uma coisa mais dentro do que eu quero, né? E eu especifiquei para ele que eu quero um título e uma legenda. Então beleza, lá, título, dicas de marketing para pequenas empresas, legenda. Não importa o tamanho da sua empresa, o marketing é essencial para o sucesso. Aqui estão algumas dicas para ajudar a sua pequena empresa a crescer. E ele vai trazendo aqui o restante. Então já formatamos melhor. A gente aprendeu a corrigir ele aprendeu. Ó, entendi que não é isso que eu queria. Então vou fazer da maneira correta. Show de bola. Agora a gente vai aprender a usar a recursividade dele. Então tem várias coisas que a gente consegue também pegar nas respostas dele que vão ajudar a gente, né, a direcionar para onde que a gente quer. Então o que nós vamos falar agora? Olha, eu não gostei do item 2. Então se a gente perceber, ele me listou respostas, né? 1, 2, 3. Então olha, nós vamos falar que nós não gostamos do item 2, vamos pedir para ele refazer e listar novamente a resposta com todos os itens novamente, beleza? Então vamos lá, não gostei do item 2. Refaça este item e me devolva a lista novamente com tudo preenchido. Então vamos perceber, ó, que o item 2 é cliente em destaque e a legenda é: estamos muito orgulhosos de trabalhar com o nome da empresa do cliente para ajudá-lo a alcançar nossos objetivos. Então beleza, vamos ver se ele vai responder. Aí ele refez o item 2, me mostrou aqui qual que é a nova ideia do item 2 e está repetindo a lista toda igual eu pedi para ele. E é interessante que, sim, várias das vezes ele pode considerar que esse item aqui já vai estar dentro dessa lista, algumas das vezes ele vai colocar separado. Então, como eu não deixei isso especificar de maneira explícita para ele, né, ele vai conseguir, na verdade ele vai fazer o que ele achar melhor da cabeça dele,
né? Então, quando a gente quer que esse prompt aqui ele devolva uma resposta específica, né? Cada camada que a gente for colocando aqui, ele vai fazer. Então, beleza, ó. Então ele me devolveu aqui o item 2 alterado, ok? Então agora a gente vai adicionar aqui uma especialização. Então, em cima dessa resposta, nós vamos pedir para ele atuar como especialista em filosofia e explicar quais os conceitos podem ser abordados nesses conteúdos, beleza? Então, vamos lá. Atue como um especialista em filosofia e me explique quais conceitos podem ser, como eu disse, abordados nesses conteúdos. O que ele fala. Então, as dicas de marketing, ele fala que nesse conteúdo, conceitos filosóficos como ética, responsabilidade e justiça podem ser abordados. Por exemplo, pode-se discutir ética do marketing e as responsabilidades de uma empresa ao criar campanhas de publicidade honestas e justas. Então, tá vendo? Eu mudei um pouco o que era explícito para ele ser como um profissional, que em teoria, como estou pedindo ideias de posts de marketing, ou ele estava atuando como um copywriter, ou ele estava atuando como especialista de marketing. Eu falei assim, agora eu quero que você seja um filósofo, ou que entende filosofia, né, pelo menos. E faça um paralelo com isso, todos esses conteúdos aí, e me devolva o que eu consigo misturar entre esses dois conteúdos. Então ele me trouxe aqui várias das coisas, né? Então, lá, nosso time, conceitos filosóficos como ética, filosofia e política podem ser abordados, pode-se discutir como a agência valoriza a diversidade e a inclusão da sua equipe. Então, ele conseguiu elaborar mais um pouco, assim. Vamos ver o que a gente consegue fazer mais. Agora, a gente vai adicionar uma formatação para essa resposta. Vamos pedir para ele responder novamente isso, só que agora em um formato de música em MPB. Vamos testar, né? Legal. Agora, responda novamente, porém, em um formato de música MPB. Claro, eu posso tentar. Quem vai cantar? Olha lá. Então, título, olha lá, marketing ética versus não importa o tamanho do seu negócio, o marketing é essencial para crescer. Mas, se não agir com ética, pode acabar perdendo a sua vez. Então, assim, ele consegue trabalhar formatações complexas para um assunto que não tem nada a ver e ele consegue gerar de qualquer forma, né? Então, assim, aqui a gente conseguiria pedir para ele não trabalhar resposta por resposta, ele trabalhar um conceito mais genérico em relação a tudo. Mas você vê como é que é interessante a forma como ele consegue trabalhar, né? Vamos trabalhar mais aqui. Agora vamos pedir para repetir a música, como se a história estivesse passando em um planeta Star Wars. Beleza? Vamos ver o que consegue fazer. Agora, formate esta mesma música, porém, considerando que está em um planeta Star Wars. Aqui eu vou só colocar uma observação que como ele separou muitas músicas, eu vou pedir para ele montar somente uma música, tá? Somente uma música sobre tudo. Vamos ver. Título, Marketing na Galáxia. Em uma galáxia tão vasta, o marketing é a chave para crescer. Então, beleza. Conseguiu fazer o que é verso, o que é refrão, montou uma música. Quem souber tocar violão, aí, ó, pode já montar os riffs. Então, show de bola. Bem MPB mesmo, músicas infinitas e legais. Show de bola. Aqui a gente adicionou um contexto, só que agora a gente vai tirar um, para ver o que ele faz. Então a gente vai falar que não pode haver a palavra marketing, para ele poder trabalhar de uma maneira subjetiva, beleza? Agora, repite esta música, porém,
removendo a palavra marketing. Use de maneira subjetiva. Então lá, o nome da antiga música era Marketing na Galáxia, agora é Poder de Vencer. Então ele tirou. Então todos os lugares que tinham a palavra marketing, ele considerou um contexto, ou um sinônimo, ou alguma coisa parecida. Ainda vai brincar bastante aí. Depois, quem quiser aqui essa música, os direitos autorais são de todos nós. Então assim, interessante, né? Então assim, isso aí é só a pontinha do iceberg, galera. Tipo, você vê o tanto que dá para poder brincar, que a gente usou contextos mais generalistas também, né? Mas assim, ele consegue fazer combinações assim inimagináveis, né? A gente poderia falar para ele fazer uma música do Roberto Carlos, ou considerar falando como se fosse um pensador filósofo específico, ou considerar uma personalidade que já não existe mais, né? Dentro de uma ideia. Então assim, ele vai pegar todos os conteúdos disponíveis sobre aquele assunto, né, que são mapeáveis e rastreáveis, e vai fazer uma análise sobre aquilo, né, e todo o comportamento que ele identificar que seja possível colocar dentro desse contexto que a gente está colocando, ele vai fazer essa junção. Só uma dúvida. Você fez vários tipos de pesquisas, removendo, adicionando. Se por acaso já começasse com me dá uma música MPB sobre marketing subjetivo, sem o marketing, ele te dá alguma coisa parecida com isso? Ele vai te dar. Às vezes... Ou ele vai aprendendo? Ele vai aprendendo, porque ele vai depender da quantidade de camadas de informações que você colocou antes de apertar o Enter, na primeira pergunta, entendeu? Ali, como eu fui colocando uma coisa de cada vez, ele foi considerando todo o meu histórico para trás para poder trazer essas informações. Mas, obviamente, a gente consegue fazer isso, né? Inclusive, vai estar nessas dicas aqui que a gente vai falar agora sobre o ChatGPT. Né? Primeiro, então vou reforçar aqui, não use como um buscador, ele é um chat, né? Obviamente, assim, né, em vários aplicativos, ele pode ser usado dessa forma, e a gente vai ver que ele consegue trazer resultados bastante expressivos, importantes também, mesmo usando como um buscador, né? Mas a grande sacada dele é realmente você conseguir trabalhá-lo como um chat, como uma personalidade ali que tá lidando com você. Vocês vão entender por quê. Se sua resposta não saiu legal, então seu prompt é ruim, sua mensagem é ruim. Repita. Você vai refazer ela, porque alguma coisa ali você não conseguiu passar como informação devida. Beleza? Por quê? Use uma linguagem direta e objetiva. Você está ensinando um robô, né? Não é um trabalho acadêmico. Então tem muita coisa ali que você não precisa de desenvolver muito, às vezes é uma coisa mais direta e um ponto final, né? Eu quero isso, eu não quero aquilo, né? Então, assim, a gente tem que procurar aqui ser bastante lógico e semântico, assim, né? Não se prenda a apenas uma frase, que eu acho que entra um pouco do que você me perguntou, né? O prompt ali, ele suporta aproximadamente 2048 palavras. Por que eu estou colocando aproximadamente? Porque não é necessariamente palavras, né? Ele usa uma outra terminologia lá, que são tokens, né? Que algumas palavras vão ser expressões, né? E conceitos mais longos, assim, de palavras, né? Porque, por exemplo, se eu colocar asa delta e se eu fizer separado ou junto, às vezes ele vai considerar uma coisa só. Às vezes o ponto final ele considera como um token. Então, assim, aqui eu estou colocando em linhas gerais 2048 palavras, assim, que ele vai conseguir trabalhar, né? E quanto mais informações válidas você conseguir passar, provavelmente mais assertivo o seu chat vai te devolver alguma coisa nesse sentido, beleza? Defina também o que você não quer, né? Então, assim como a gente coloca coisas que a gente quer que ele responda, é muito bom falar o que a gente não quer. Porque aí a chance de vir uma coisa ruim, né, a gente diminui. Se você chegar no restaurante e falar assim, estou com fome, me dê um prato de comida, e ele te devolver um prato que você não gosta, né, você poderia ter falado isso antes. Só me dê esse prato porque eu não gosto, por exemplo. Então é uma coisa que se aplica muito bem para ele também, tá? Use dentro do seu campo de conhecimento.
O ChatGPT ele gera texto baseando-se em conteúdos gerais e, apesar da eficácia, ainda é preciso e você precisará validar. Então, assim, é muito perigoso, né? Não só pelo ChatGPT, né? A gente se arriscar em ser pessoas que nós não somos, né? E dizer que temos conhecimento que nós não temos adquirido, assim, né? Então, obviamente vai envolver muito de questões de ética ali, né? Eu não sou a pessoa mais apropriada para poder falar especificamente sobre isso, né? Mas no final, sempre que você for usar o ChatGPT, sempre trabalhe com o que você conhece, assim, use ele como um processo, né? Como um meio ali que vai só diminuir o seu esforço de trabalho ali, né? Então, se a gente trabalhar dessa forma, a chance de ter uma assertividade ou um uso adequado sobre o que ele devolve é muito maior. E isso aqui é uma coisa também que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, que é usar ele como um segundo cérebro, assim. Eu acho que de todos os conteúdos que eu tenho lido, todas as coisas que eu tenho percebido, né, de uso das pessoas, talvez isso aqui tenha ficado um pouco de lado, assim, porque todo conhecimento que você adquiriu, né, e a gente não tem um alto banco de dados ali que vai armazenando todas as informações que a gente aprende e adquire, mas talvez os prompts do ChatGPT sejam uma oportunidade de começar a ter um pouco disso, assim, de a gente colocar em prática as coisas que a gente sabe, né? Então, para quem usa muito diário, ou até próprios aplicativos assim, que já são considerados o segundo cérebro, né? Não sei se vocês conhecem, como o Obsidian, tem muita gente que usa o Notion para isso, né? Então, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Né? O mundo acadêmico ele usa muito isso para poder desenvolver artigos científicos, né? Para finais de mestrado, essas coisas. Mas todo conhecimento que a gente adquire e pautas que a gente considera ser importante, né? E eu trazendo para o marketing aqui, então, por exemplo, poxa, todo post de dicas eu acho que seja interessante a gente considerar vieses X. Eu acho considerante a gente considerar características Y, né? Então, todo formato ou ideias que a gente tem, que a gente acredita que sejam interessantes para os conteúdos que a gente desenvolve ali dentro do marketing, hoje a gente pode pautá-los e ensinar ele que esse é o jeito que a gente quer no final, né? Então, quando a gente desenvolver um prompt, né, que vai pedir para ele te dar um conteúdo específico, todo esse nosso conhecimento adquirido e toda essa experiência que a gente foi tendo durante o percurso, ele pode ser utilizado para poder treinar esse robô agora, né? Então, é como se você realmente conseguisse fazer com que ele produzisse exatamente o que você queria ali, né? Então, assim, você conseguindo organizar isso dentro de 2048 palavras, ele vai aprender legal. Ou você vai ter que dividir em 2 mensagens, né? Considere isso, agora considere isso, né? Eu até coloquei, né? 2 cabeças pensam melhor que uma, lembra? Então, se você pode trabalhar com você mesmo de uma outra forma, pensando mais rápido, pode ser interessante a gente fazer isso também. Então aqui é só um exercíciozinho assim de como é interessante pensar prompts. Então, para quem nunca mexeu nisso ainda, né, aqui tem um frameworkzinho que você pode utilizar, que você já vai ter uma assertividade legal em cima deles assim. Você vai achar vários na internet, você vai conseguir achar vários outros tipos de formatações, mas a gente sugere aqui um que é o que você precisa, a especialidade de atuação que você precisa que ele atue, a quantidade de respostas que você quer, o formato da resposta que você quer, o contexto que você vai querer adicionar naquela resposta, o que você quer remover e quaisquer outros parâmetros que você achar conveniente, né? Então, são esses parâmetros e variáveis ali que vão envolver o nosso negócio, assim. Então, são informações que a gente permeia ali o tempo inteiro, né, em relação ao nosso cliente. Então, como um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, eu preciso de uma ideia de post, atue como social media, me gere 3 ideias em formato de lista para um restaurante e que não tenha música ao vivo, né? Utilize uma linguagem formal. Então, por exemplo, essa mesma estrutura aqui conseguiria caber para várias outras ideias, né? E se você quiser uma resposta mais elaborada, eu sugiro que você divida o prompt, né? Então, indo de uma maneira contrária, porque às vezes a gente pede, eu quero 20 ideias, eu quero 50 nomes, eu quero... Cara, cada vez que você pedir para ele trabalhar de uma maneira mais generalista, ele vai trabalhar de maneira generalista. Só que você pode pedir para ele, inclusive,
para poder responder cada coisa de uma vez. Eu quero que você me dê 10 ideias, respondendo cada uma de uma vez, e quando você terminar de responder, você considera que você já respondeu para não repeti-lo. Porque apesar de no chat ele mandar as mensagens, elas ficam todas juntas, mas ele consegue ter um comando de responder elas separadas. Tá? E cada vez que ele pensar um bloco específico e separado, ele vai te dar uma resposta melhor, porque ele vai trabalhar só dentro daquela mensagem ali que você precisa, em vez de trabalhá-las elas todas. E como a gente implementa isso? Né? Primeira parte é a estratégia do negócio. Então, é repensar mesmo como agora em um mundo onde existem essas tecnologias que fornecem essa quantidade e velocidade de conteúdo, a gente vai participar dela. Né? Então, como o negócio participa disso? Né? Como que a gente vai fazer com que a empresa de cada um, né, vai se movimentar em relação a isso? Né? Então, acho que é preciso montar um planejamento de marketing. Então, você vai ter que repensar um pouco sobre isso aí. A segunda parte é o histórico digital e marca. Né? Como a gente viu ali, a gente tem um histórico considerado na internet até 2021. E marcas que não são relevantes, principalmente localmente, que é muito mais difícil, elas não são consideradas pelo chat. Então, se fizer uma pesquisa hoje, olha, o que é a Sixtema? Ele não consegue encontrar, ele não tem um histórico suficiente. Né? A marca ela não está relevante ainda para poder ser considerada dentro do escopo de pesquisa e interação desse robô. Então, quando você for mapear aí como vai entrar em cima disso, isso tem que ser considerado, porque isso é muito importante. Então, cada vez mais o branding vai ser importante, né, para você poder posicionar a sua marca, ela ser relevante, você conseguir colocar parâmetros para poder fazer o prompt considerar a sua marca como uma coisa, senão ele vai considerar uma coisa totalmente generalista, né? E a gente tem um outro cenário que as grandes empresas, por exemplo, elas são anônimas digitalmente. Então, por mais que você vai pesquisar uma empresa que está aí 25 anos, 30 anos de mercado, você não vai encontrá-las também, porque às vezes digitalmente ela é anônima, ela não existe. Né? Então a gente tem esse outro cenário também, né? Que é um confronto que vai haver ali logo, porque é difícil esse momento, né, de você explicar para uma empresa de 30 anos o anonimato dela, assim, né? Você trazer isso para ela. E quanto mais essa empresa trabalha essa marca, né, mais dados específicos e de qualidade a gente vai conseguir ter para poder imputar nos nossos prompts ali, né, e fazer ele entender o que a gente quer. A terceira parte envolve a questão de infraestrutura e banco de dados, assim. Então, a gente está chegando num ponto que agora não adianta mais a gente só saber o que a empresa é, a gente tem que colocar em algum lugar para a gente poder conseguir analisar esses dados e né, trazer o suco que aquilo ali tem, né? Então, a gente vê quais informações que a gente tem, se essas informações estão seguras. Então, envolve muita questão de LGPD aqui, porque como ele faz um mapeamento sobre informações que estão disponíveis, né? Então, dependendo do prompt que você gera, ele vai usar a sua resposta também como um tópico numa resposta de uma outra pessoa. Então, dados sigilosos é muito difícil de trabalhar aqui dentro. Então, essa questão de segurança ela é muito importante. E principalmente a gente entender aonde estão as informações, né, das empresas em questão que a gente trabalha. A quarta parte ali é converter todas as informações que a gente tem em parâmetro. Então, por exemplo, né, a gente tem lá conteúdo da empresa, a gente tem os objetivos da empresa, a gente tem as análises de performance, informações do produto, dados da empresa, informações de mercado, os canais de comunicação público. Cada coisinha dessa ali é uma pecinha desse Lego aí, né, que em algum momento a gente vai ter que desbravar ela, né, e cada uma ali vai trazer 200 mil parâmetros ali que a gente vai poder utilizar, né? E cada um desses parâmetros ali, eles vão entrar em prompts diferentes, com objetivos diferentes, para trazer respostas diferentes, né? Então, para quem já conhece, por exemplo, o Raio Six, né, que é o planejamento que a gente tem aqui na Six, a gente trabalha basicamente em cima disso, assim. Então, é como se ele estivesse pronto para o ChatGPT, porque ele gera muito desses insumos, assim. Ele traz muitas informações que a gente consegue pegar das empresas ali para poder fazer com que a gente consiga direcionar esses prompts, né? Então, questão de consciência da marca, né? A gente tem, poxa,
essa empresa aqui é top of mind, então como que ela tem que se comportar em relação a essa gestão de crise aqui, por exemplo, né? Do que se ela fosse um seguidor de mercado. Então você vê que são parâmetros ali que começam a mudar dentro desse prompt, né? E vão enriquecendo, né? Questões de arquétipo, né? E comportamento de persona, por exemplo. A gente tem a base de dados atualizada, então movimentar-se dentro do marketing permite também que você consiga trazer novos insumos. Então, quanto mais, por exemplo, você esteja anunciando, pessoas entrando dentro do seu site ou se conectando com os seus anúncios, envolvendo ali com a sua comunicação, mais dados você também está gerando sobre o comportamento das pessoas. Você pode utilizar isso como, né, uma base de formação de prompts ali também, né? Então, para quem já conhece também, a gente tem o app da Six, né, que é o Six Intelligence Experience, né, que hoje ele é uma ferramenta que a gente está utilizando para treinar o nosso time comercial e ajudar a gente a entender, né, quais são os desafios que os clientes têm para trazer para a gente, né, quais são as objeções que a gente tem enfrentado. Então, a gente consegue mapear muita coisa cognitiva ali que vem em cima disso. Então, é uma coisa que permite a gente trazer informações o tempo inteiro sobre comportamento e sobre inteligência de público mesmo, né? Por exemplo, a gente tem um programa Construindo Vendas também da Six, né, que é focado ali na parte de vendas. Então, novamente, a gente está tentando trazer do público que ainda não conhece a Six ou que não conhece os nossos clientes, né? Esse tipo de informação, né? Então a gente consegue considerar ali cada etapa da jornada de compra de uma maneira diferente, quais conteúdos impactam cada um desses setores e principalmente fazer uma mudança de copy mais rápida. Por quê? Porque a gente consegue treinar isso o tempo inteiro, né? Então a gente vai treinando ali o ChatGPT para poder fazer com que esses comportamentos ali ajudem a gente a guiar, né, os nossos usuários e os nossos assuntos assim. Sexto, montar os prompts, né? Que essa aqui talvez seja uma das maiores, é a maior oportunidade que a gente tem hoje, né? Como ferramenta, assim, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem na Six o Learning, né? Que a gente treina todo mundo aqui para poder entender sobre esse mercado. Então, é importante que todo mundo que esteja no seu redor ali, né, da sua empresa, da sua equipe, do seu time, comecem a absorver esse tipo de conteúdo, né? Como o mercado já está exigindo esse tipo de habilidade, então é muito importante que assim, todo mundo esteja orientado assim, porque ele vai ser uma ferramenta que vai estar em tudo, né? Daqui a pouco, qualquer coisa que você tem um campo de busca vai ser meio ChatGPT, assim, né? Hoje a Apple ainda até trava, acho que alguns aplicativos a colocarem, se não me engano, mas, assim, daqui a pouco esse negócio vai explodir e se a gente não conseguir lidar com ele, a gente não vai tirar proveito porque a gente precisa, né? E por último aqui, a gente montar essas integrações. Então, assim, o ChatGPT, ele é a porta, né? Ele é a primeira coisa ali, igual a gente falou, é a ponta do iceberg. Então, basicamente, ele vai fazer com que a gente consiga ter, né, essa entrada, que é onde a gente mande a mensagem, a gente tem uma devolutiva ali, né, de resposta. Porém, já tem vários tipos de outras inteligências artificiais que estão rodando no mercado que se absorvem muito desse tipo de interação. A gente trouxe algumas aqui. Então, por exemplo, o Midjourney. O Midjourney é um gerador de imagem, né? Não sei se alguém já teve contato com ele aqui. Então, por exemplo, aqui, essa imagem aqui a gente gerou através dele, não existe essa pessoa, né? Fazendo um teste para um cliente que é uma oficina de autopeças, por exemplo, né? Então, assim, é uma coisa que daqui a pouco também a gente consegue treinar o próprio ChatGPT para poder gerar os prompts de imagem e a gente conseguir casar essas informações, né? Só que essas ferramentas também estão muito em desenvolvimento, então a última versão até melhorou bastante em relação a isso, mas a gente tem alguns problemas de desenvolvimento de mãos, a gente tem alguns problemas de desenvolvimento de coisas que estão em rosto, né, interações de mão com a boca, né? Então, assim, elas vão se aperfeiçoando. Se a gente está só na entrada desse universo, né, imagina como é que vai ser daqui a pouco. Você pensar que bancos de imagens eram limitantes gigantes para a agência de publicidade e para a parte de marketing, né? Exatamente. Foi aquele Papa com aquela roupa que foi, hoje eu vi que foi meu no Foi, Midjourney. E muitas pessoas acreditaram que era real, né? Eu, até hoje.
Então, assim, essas coisas já estão na nossa realidade, já tem várias imagens que já estão sendo utilizadas na publicidade que já não são feitas por estúdio nem nada. O ManyChat, né, a gente até citou na parte de scripts de vendas, né? O ManyChat, por exemplo, ele é uma ferramenta que ajuda, né, você fazer uma automação de conversação, seja Instagram, WhatsApp, Messenger do Facebook. Então, em certos momentos da conversa, onde achar que vai sair um pouco do script original, você pode considerar o ChatGPT para poder fazer todo esse caminho, assim. A gente tem o Murph. O Murph é uma inteligência que ela consegue gravar a sua voz e a partir disso ela é a sua voz. Então você manda um texto, ele reproduz a sua voz, basicamente. Então imagina quantos áudios você consegue fazer ou locuções, né, que são geradas a partir da inteligência artificial do ChatGPT e você conseguir sincronizar com o Murph, né? Design System, né? Então assim, Design System é uma coisa que tem surgido muito no mundo do design, né? Eu costumo dizer, inclusive, que é como se fosse o ChatGPT do design, assim, a nível de abrir cabeças, assim, abrir mundos, né? Então, hoje a gente consegue fazer o ChatGPT entender quais são as linguagens e quais são, né, os comportamentos alinhados à identidade visual de uma marca para que ele consiga só gerar ideias que envolvam, né, todos esses conceitos visuais também, né? Você pode pedir, inclusive, o ChatGPT para poder gerar ideias de imagem, você pode pedir para gerar ideias de layout, então ele consegue considerar, né, caso você tenha um design system também, integrá-lo para que ele leia, né, e te devolva algo nesse sentido. Inclusive, você pode ensinar o ChatGPT a escrever códigos de design system. É uma coisa absurda. Tem o Synthesia, não sei se vocês já conhecem. Assim como a gente consegue gerar áudios, ele gera um avatar para você ter um personagem no vídeo seu. Então, é como se ele fosse um locutor do seu próprio vídeo. Então você consegue mandar vídeo seu, ele gera um avatar e a partir disso ele consegue fazer com que sua boca se movimente, seus olhos, né, de acordo com o texto que você mandou também. Então novamente a gente consegue integrar os dois. O próprio WhatsApp, assim, já tem muitas empresas rodando isso, né? Possivelmente todo mundo já foi impactado por algum tipo de anúncio que você foi pro WhatsApp e terminou essa interação lá, então ele dispensa comentários. E o Zapier. O Zapier ele é uma automação de automações, assim, né? Você pode dizer dessa forma. Então ele vai conseguir integrar qualquer serviço hoje disponível na internet que possa receber uma mensagem, ele consegue integrar o ChatGPT, seja Twitter, Trello, ClickUp, Box, né? Tem muita coisa aqui disponível para poder ser integradas com o Zap. Então, assim, são combinações inimagináveis, assim. E quanto custará poder implementar essa tecnologia, né? Basicamente. Sabe todo aquele tempo que você deixou de investir em branding, marketing ou tecnologia? Pois é, talvez eu não tenha uma notícia muito boa para você, não. Ele vai te cobrar, né? E agora o seu barriga aceita Pix, galera. Então aqui a gente tem uma notícia aqui, né, que é interessante, né, que quando o Google ele lançou o chatbot dele, o Bard, né, ele teve uma queda de ação aí, assim, absurda, né, ele perdeu 100 bilhões em valor de ação, né. Só que assim, aqui obviamente tem várias coisas a se considerar, né, mas é um ponto interessante é que o Google sempre que lança uma tecnologia, né, desse porte assim, ele sempre sai com o pé atrás, né, é muito impressionante assim. Como é que a marca do Google, nesse sentido, consegue trazer esse ponto de desconfiança, assim, né? Então, tanto por isso o valor chega a esse ponto, assim. Então, começou pelo maior, né? A cobrança começou lá de cima. Então, assim, hoje ele é muito cobrado por ter uma tecnologia que faça frente. Porém, um ponto interessante é que, como o ChatGPT é uma tecnologia que não gera tela, então, talvez ele esteja lidando com um dos maiores problemas de regra de negócio dele, assim, hoje, assim, né? Porque
dependendo da forma como ele trouxer, ele tira essa grande parte de anúncio que tem, de visibilidade, de pesquisa. Então, assim, imagino que seja um desafio muito grande, né? Apesar de que, né, não sei, né, para quem trabalha nessa área, a gente sabe que a tecnologia artificial dele de entendimento de rankings de página é um negócio absurdo, né? Então, se eu não me engano, inclusive, ele é o motor do Bard, né? Enfim, então já começou daí, né? E também na maquininha de 12 vezes sem juros, que ele vai cobrar, né? Tem uma matéria que saiu na Reuters aí, não sei pronunciar isso da melhor maneira possível, mas basicamente tem muitas pessoas que têm gerado livros via ChatGPT e vendido na Amazon. Então, assim, nesses últimos 3 meses explodiu, assim, de livros cadastrados na Amazon sendo vendidos por feitos ChatGPT, assim. Então é um negócio absurdo, né? Então, assim, tem várias oportunidades que também surgem. Obviamente, daqui a pouco vai começar as regulamentações em relação a isso, né? Mas tem um link aqui também, quem quiser ler a matériazinha, depois eu mando o link para vocês, tá? Mas é um ponto interessante, né? E para finalizar, um ponto para discussão. Será que essa nova era de geração de conteúdo será tão implacável quanto como foi a falta de presença digital das empresas durante a pandemia do Covid-19? Né? Porque agora que todas as empresas têm tentado se posicionar ou estar presente na internet, né, a gente está sendo tomado por conteúdos das empresas que já estavam aqui, né? Então, começa a surgir um outro limbo ali, né, de espaço, né, mesmo que digitalmente. E como a gente agora não ou tem diminuído, né, o acesso às páginas dessas pessoas, onde elas estão, né, como vai ser essas questões daqui para frente? É uma coisa que a gente discutir também. E uma frasezinha legal aqui também, né, do Ralph Jarrett, que ele é um neurofisiologista americano, que ele fala um negócio que eu achei brilhante, assim, que a razão pode responder perguntas, mas a imaginação tem que perguntá-las. Que é muito do que a gente viu aqui, né? O robô vai responder tudo que a gente perguntar, só que a gente tem que saber o que perguntar, como perguntar, e cada vez que a gente fizer perguntas mais inteligentes, possivelmente vai ter respostas mais inteligentes. Então, é como se a gente tivesse que tratar o ChatGPT como se fosse nosso espelho mesmo, assim, porque ele só vai devolver o que a gente pergunta, basicamente, né? O que a gente quer. E é isso, sim. Então a SICS convida todo mundo para a gente poder crescer juntos nesse novo momento. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aí e que a gente se abra agora para discutir quaisquer coisas relacionadas a isso. E cada um monte seu prompt para ter respostas mais inteligentes. Beleza? Valeu demais, galera.